Pensa assim, para cada porta da frente oficial, imagina que existissem várias portinhas dos fundos meio secretas. No serviço público brasileiro, isso já foi uma realidade, viu? Hoje a gente vai entender a regra que veio para trancar essas portas de vez. A súmula vinculante 43. Ela é basicamente a regra do jogo da carreira pública. A pergunta parece bem simples, né? Mas a resposta nem sempre foi tão óbvia. Afinal, qual é o caminho oficial para se tornar um servidor público aqui no Brasil? A resposta correta, e a que todo mundo espera, é essa aí, concurso público. Ele foi pensado exatamente para ser a grande porta de entrada, sabe? Para garantir que a disputa seja justa e que vença quem tem mais mérito. Mas aí que está o ponto. E se existissem atalhos? Aquelas portas dos fundos que permitiam a alguns entrar ou até mudar de cargo sem passar pela mesma prova que todo mundo? É justamente essa brecha que nos traz para o centro da nossa análise de hoje. Para a gente entender por que essas portas dos fundos são um problemão, a gente precisa voltar na base de tudo, o princípio constitucional do concurso público. E aqui entra o nome técnico dessa porta dos fundos, o tal do provimento derivado. Pensa nisso como uma manobra, uma espécie de pulo do gato. Um servidor que já estava dentro do sistema conseguia saltar para uma carreira totalmente diferente sem precisar fazer um novo concurso para aquela vaga específica. Nem precisa dizer que essa prática levantou um monte de questionamentos, né? Onde é que ficava a justiça e o mérito e a igualdade de oportunidades para quem estava de fora estudando para passar? O sistema parecia ter um atalho só para quem já era de casa. E foi justamente para fechar essas portas dos fundos de uma vez por todas que o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou em campo. E a ferramenta que ele usou? A súmula vinculante 43. O texto da regra é cirúrgico. Ele diz com todas as letras que é inconstitucional qualquer mecanismo, qualquer jeitinho que permita um servidor pular para uma carreira que não é a dele sem ser aprovado num novo concurso público feito para aquela vaga. Simples assim, fim de papo. E aqui tem um ponto fundamental, a palavra vinculante. Isso significa que não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem com força de lei que todo mundo, todos os órgãos públicos e juízes no país inteiro precisam seguir à risca. É uma decisão poderosa para garantir que a vaga fique com quem tem mais mérito e não com quem já está dentro do sistema. Certo. Então, na prática, o que essa súmula proibiu? Vamos dar uma olhada nas formas de provimento que foram expressamente barradas. Olha, esse quadro deixa a diferença bem clara. Avançar na própria carreira, o que a gente chama de promoção, continua sendo totalmente legal, claro. O que foi proibido foi o salto lateral, sabe? Usar um cargo como se fosse um trampolim para entrar numa carreira diferente sem fazer um novo concurso. Os nomes desses mecanismos que foram proibidos são esses aí: ascensão, transferência e também uma forma bem específica de aproveitamento. Todos eles, segundo o STF, batiam de frente com a regra constitucional do concurso público. Mas, como em quase toda regra no direito, existem exceções. E é super importante entender que elas não reabrem as portas dos fundos, tá? São situações muito, mas muito específicas e controladas. A primeira grande exceção acontece numa situação bem drástica, quando um órgão ou uma entidade pública inteira é extinta. E aí, o que acontece com os servidores concursados que trabalhavam lá? A lei permite que essas pessoas sejam reaproveitadas, mas as condições são extremamente rígidas, como a gente vê aqui. O novo cargo precisa ser praticamente um espelho do antigo. Mesmas funções, mesmo salário, mesma exigência de formação. Ou seja, não é uma porta dos fundos nova. É mais como uma passagem de emergência, bem estreita e muito bem controlada. A segunda exceção tem a ver com olhar para o passado. O direito precisa de estabilidade, né? Por isso existe um princípio chamado segurança jurídica, que tenta proteger situações que já se consolidaram há muito tempo. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender bem. Logo depois da Constituição de 88, rolou um período de incerteza. Só lá em 1993 o STF suspendeu essas práticas, mas a decisão teve efeitos ex nunc, ou seja, só valia dali para frente. Por causa disso, para garantir a tal da segurança jurídica, alguns atos que aconteceram ali entre 87 e 92 acabaram sendo mantidos. Aí, a súmula 43 de 2015 veio para botar uma pá de cal no assunto e tornar essa regra incontestável para o futuro. Então, no fim das contas, qual é o impacto, o legado duradouro dessa decisão para a administração pública brasileira? O grande legado é o reforço dos pilares de uma administração pública justa.
Ao fechar os atalhos, a súmula fortalece a igualdade, a impessoalidade, a moralidade e, acima de tudo, a ideia de que o mérito tem que ser o critério principal. No final das contas, o que a súmula 43 fez foi trancar as portas dos fundos e garantir que a porta da frente, o concurso público, continue sendo o caminho principal e, mais importante, o mais justo para entrar no serviço público. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Uma regra como essa só corrige uma falha do passado ou ela também serve como um lembrete constante de que a justiça e a igualdade no serviço público são batalhas diárias? A súmula 43 não é só uma regra, é uma declaração de princípios.